nesse dia 8 de março, a gente aproveitou a data para vir conhecer aqui a vice-governadora do Ceará, que também é secretária da Mulher, Jade Romero, a quem eu começo agradecendo a presença. Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Muito obrigada, satisfação podê-los ter aqui na vice-governadoria no dia de hoje. E bem-vindo ao governo do estado, fazer parte desse time que tem muita coisa para a gente contar aqui agora no programa, né? Com certeza, eu que agradeço. Olha, a Jade Romero, ela é graduada em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e mestranda em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Foi secretária executiva do Esporte no governo Camilo Santana, secretária de Participação Popular de Fortaleza e já representou o Brasil na cúpula jovem dos BRICS. A novidade maior no momento é, acho eu, a criação da Secretaria das Mulheres aqui no Ceará. Por que a necessidade de ter essa secretaria, vice-governador? Primeiro, dizer da imensa satisfação de estar nesse governo ao lado do governador Elmano, dizer que foi ideia dele, a articulação dele. A primeira questão que considero muito importante nessa questão da equidade de gênero, que é de ter um secretariado com paridade. Então, todo o nosso secretariado tem metade de homens e metade de mulheres. As mulheres com boa parte do orçamento, basta dizer que à frente da Secretaria de Saúde e de Educação, nós temos 2 mulheres. Inclusive a segunda secretária mulher lá na saúde, desde que começou a secretaria. Isso. E na história do estado do Ceará, esse é o governo mais feminino, Então, essa iniciativa do governador é uma iniciativa que sinaliza para a sociedade a importância, que nós damos a essa questão da valorização da paridade de gênero. E nada mais justo do que ter também uma Secretaria das Mulheres. Eu acredito que essa criação, ela atende muito o anseio popular da sociedade de uma pauta que é muito pujante, muito forte em todo o Brasil e de ter esse cuidado específico. E aí eu acredito que a Secretaria tem ainda mais força, que a gente faz essa sinalização com ainda mais força, tendo eu como vice-governadora e também titular dessa Secretaria. Então esse olhar específico para as mulheres cearenses, nas mais diversas frentes, são questões, é uma prioridade de governo, do governo Elmano e também do meu, Elmano e Jade, de todos juntos, dando realmente as mãos e com um olhar atento para as mulheres cearenses. Quais vão ser as competências dessa pasta, especificamente? Bem, eu já explico, para quem está nos acompanhando. Até agora vocês não têm sede, por exemplo, Vai funcionar aqui na vice-governadoria, sim. Vai funcionar aqui, lógico, até para quem está nos acompanhando, se não acompanha todo o processo, como é que foi, só para dar, uma geral. A gente, primeiro, teve uma reforma administrativa, Então, foi enviado para a Assembleia uma mensagem aprovada pelos deputados que criou a Secretaria. Então, a gente está nesse momento, um momento de organização. No entanto, nós já temos as prioridades, que são prioridades que já são discutidas pelos movimentos sociais, até mesmo pela Secretaria Executiva, que existia antes, dentro da proteção social, Então, a Secretaria Executiva de Mulheres sai do guarda-chuva da proteção social e passa a ter um status de Secretaria de Estado. Então, nós vamos atuar em algumas frentes. Lógico que a primeira frente é a questão do enfrentamento à violência, uma pauta que, infelizmente, nós ainda temos que lidar no dia a dia, quase metade das mulheres brasileiras, se não me falha aqui a memória, passou por algum tipo de violência no ano passado. Agravada ainda mais durante a pandemia, vale ressaltar. Sim, com certeza, Então o Fórum de Segurança Pública tem apontado para essas questões, que são muito latentes, do enfrentamento à violência contra as mulheres, e são diversos tipos de violência, A gente tem que sempre destacar. A violência nem sempre ela é física, Ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral, Tem as questões também do assédio sexual, da importunação, dos crimes contra a dignidade sexual das mulheres. Então, a primeira frente da Secretaria será nesse enfrentamento. Mas no mesmo patamar, nós temos uma outra frente relacionada à autonomia econômica. Por quê? A gente sabe que muitas vezes, para se encerrar o ciclo da violência, a mulher precisa ter a autonomia econômica. E essa autonomia, ela tem que ser trabalhada também nas mais diversas frentes, porque nós estamos falando de vários tipos de mulheres, mais diversos níveis de escolaridade. Então, dentro da autonomia econômica, a gente quer priorizar desde o EJA, que é a educação de jovens e adultos, até a questão da geração de emprego e renda, da formação e também do crédito. Aqui no governo do estado nós temos o Ceará Cred, que é
um programa muito forte de concessão de crédito e a gente tem uma linha específica. Na verdade, o programa já atende mais mulheres hoje, né? Então, a gente quer fortalecer ainda mais, né? E o anúncio também, como nós realizamos hoje de manhã, que é no dia 8 de março, a gente tem aí uma linha específica, né, também para mulheres de uma forma solidária. Linha de crédito. Linha de crédito. Então, a autonomia econômica vai trabalhar nessas mais diversas frentes, né? Esses são os 2 eixos prioritários. E a gente tem também o cuidado com a saúde da mulher, né? Questão também da saúde mental, que perpassa também pelo enfrentamento à violência doméstica, à violência contra a mulher como um todo. E outras questões que são muito próprias das mulheres, né? O câncer de colo do útero, o câncer de mama. Um outro ponto também que é muito importante, né? As mulheres que enfrentaram algum tipo de violência, muitas vezes têm os dentes quebrados, é uma estatística, é algo muito forte, né? Que infelizmente acontece, que derruba a autoestima das mulheres. E a gente... é só estético, né? Também. Não, de forma geral. Realmente é algo preocupante, né? Que a gente também quer devolver a dignidade a essas mulheres. E outra frente que é a de política de gênero, né, que diz em respeito a questões mais genéricas, né, com uma participação genéricas e também preponderantes diante, né, de tudo que a gente tem hoje, né, participação feminina nos espaços de poder, questão de equidade salarial, uma pauta também que está sendo muito falada, né, em todo o Brasil. As mulheres têm mais horas de estudo, mais tempo de estudo, no entanto, ganham menos do que os homens nas mesmas funções. Então, toda essa discussão de equidade de gênero, de equidade salarial, que a gente precisa fazer as discussões e as políticas públicas aqui no governo do estado para todos os cearenses. Secretária e vice-governador, lhe ouvindo, dá a entender que o Ceará vai avançar muito nesse quesito e vai ser destaque dentro do país. Tem apoio do governo federal também para tanto projeto como a senhora acabou de falar? Sim, é importante a gente destacar, primeiro, que o governo federal hoje, né, está passando por uma situação de remontar as políticas para as mulheres, né? Então, já tive algumas conversas com a ministra Cida, né, ministra das Mulheres do governo federal, e uma delas, por exemplo, é de remontar o 180. A gente fez uma ação... que é o Disque Denúncia, denúncias contra violência contra a mulher. Inclusive, nós fizemos uma ação, né, na semana passada, no Clássico Rei, pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza, Ceará era o mandante, Fortaleza, junto com a Federação Cearense de Futebol, CBF, reforçando o 180. No entanto, é importante destacar, também para quem está nos ouvindo, o 180 recebe essas denúncias e o 190 também está preparado para receber esse tipo né, ouviu algum grito, tem uma questão que é muito importante. Não existe mais esse ditado de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não existe. Né? Ao menor sinal de violência, gritos, acione a polícia. Uma simples chamada para o 180 ou para o 190 pode salvar vidas. Então, para quem tem receio, a denúncia é anônima. É anônima, isso. Então, nós vamos trabalhar de uma forma, sim, muito integrada com o governo federal. Eu já estive também com o ministro da Justiça, Flávio Dino, pedindo a revisão do sigilo de agressores, né, que é uma resolução que nós temos do CNJ, que impede que as nossas polícias tenham acesso a tornozelados no caso da Lei Maria da Penha. Enfim, o nosso trabalho realmente tem que ser em conjunto e eu quero destacar aqui também que a Casa da Mulher Brasileira, que funciona aqui em Fortaleza, já é referência para o país, é a casa que melhor funciona, já são mais de 170 mil atendimentos nos últimos 4 anos e no mesmo modelo dela nós já temos 3 casas da mulher cearense, uma em Juazeiro, outra em Sobral e outra em Quixadá. Queremos poder ampliar também essa rede de atendimento com as casas, que funciona com todo o sistema de justiça, né? Tem o atendimento psicológico, mas tem também Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Então, a mulher, quando chega lá para denunciar, ela já tem todo esse aparato, né, para fazer essa denúncia. E a mulher que não quer denunciar, mas que quer fazer um curso, ter a sua autonomia econômica, se profissionalizar em alguma área, ela também pode procurar a casa, que dentro da casa também tem, né, o setor de autonomia econômica para acolher essa mulher também para a formação. É multifuncional. Sim. Lá ela encontra
todo tipo de apoio que necessita, né? Isso. Quero voltar a falar aí do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o Combate ao Feminicídio, que foi lançado na Arena Castelão aqui, com aquela hashtag Eu Tô na Defesa. Sim. Foi bacana porque vocês reuniram ali as duas maiores torcidas e a função é essa, impactar mesmo e chamar a atenção para que acabe esse tipo de crime aqui no Ceará. Sim, né? Acho que é nada mais justo do que, ou mais estratégico, digamos assim, do que reunir o futebol, que tem uma comunicação muito forte com uma massa preponderantemente masculina, para conscientizar sobre essa questão do enfrentamento à violência. Eu sempre falo que justiça social para as mulheres é justiça para a sociedade. Então, a pauta das mulheres não é uma pauta só nossa, é uma pauta de todos, né? Inclusive dos homens. Então, nós precisamos ter mais e mais homens cientes, engajados nesse enfrentamento. Eu quero agradecer mais uma vez aos clubes, à federação, à CBF, que tem nos apoiado para fazer essa comunicação direta com esse público, né, que é masculino. E tem um dado que é infeliz, mas que também a gente precisa tocar nesse assunto, que é a questão de que nos dias de jogos aumenta o número de violência doméstica. Então, muito por conta da bebida, talvez? Muito provavelmente existe essa relação, né, da bebida com a forte emoção do futebol. Então, a gente precisa realmente falar dessas questões para combater esse tipo de crime aqui no estado do Ceará e em todo o Brasil. Secretária, a gente há muitos anos, pelo menos há 20 anos, vem tentando reforçar essa questão da importância da denúncia, da mulher fazer a denúncia. A senhora acha que aumentou de uns anos para cá? As mulheres estão mais corajosas? Sem dúvida nenhuma. Às vezes existe a indagação, aumentou a violência ou aumentou a denúncia? Sem nenhuma dúvida, a denúncia tem aumentado. Né? A violência, muitas vezes, ela era encoberta, ela era normalizada. E o que a gente está vendo hoje, né, é uma quebra desse ciclo, desse pacto de silêncio. A omissão, a inércia em relação à questão da violência, ela pode chegar ao limite, né, de ter uma vida ceifada. Então, as pessoas estão falando mais, à medida que as mulheres também têm tido mais autonomia, mais independência econômica, financeira, isso também tem acelerado esse processo, as mulheres têm se sentido mais à vontade. E tem uma questão também que é muito importante, que é da expansão da rede para receber essas denúncias. Então, as casas da mulher brasileira aqui em Fortaleza, da mulher cearense, Juazeiro, Quixadá e Sobral, as delegacias da mulher também, a Sala Lilás, que são acopladas às delegacias, enfim, toda essa rede, ela está cada vez mais ampla, mais capilarizada, mais interiorizada e pronta realmente para acolher essa mulher para receber essa denúncia. A gente aqui no Ceará, acho que o Brasil todo está chocado ainda com o crime da presidente da Câmara de Vereadores lá de Juazeiro do Norte, a Yane Brena, que a polícia está trabalhando com a hipótese de feminicídio. É um caso que chama muita atenção e deve estar cobrando muito do governo uma solução desse caso. Como é que vocês estão visualizando essa problemática no momento? Primeiro, eu quero me solidarizar, né, mais uma vez, com todos os familiares, os amigos. Eu tinha falado com a Yane no final do ano. A senhora conhecia, então? Sim, na verdade não tinha uma proximidade, mas a parabenizei quando ela assumiu a Câmara Municipal. Tínhamos ficado de ter outras conversas. Uma menina com um futuro pela frente, né, que teve como aponta a principal linha de investigação da polícia a vida retirada, né, por conta do machismo estrutural e dessa objetificação, quando um homem não compreende o fim de uma relação e acha que por isso tem o direito de retirar a vida da vítima. E nesse caso, eu reforço o alerta da questão da denúncia. Né? Os vizinhos tinham escutado gritos, né? Possivelmente já tinha uma briga que estava ali se estendendo pela noite. Talvez uma ligação para o 190, né? O fim desse ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente mete a colher sim, faz uma ligação para a polícia. A gente poderia talvez ter evitado um desfecho trágico, infelizmente, que ainda, né, acontece em todo o país, que houve um crescimento no Brasil todo. E eu acredito que há uma vinculação também muito forte com a questão da liberação de armas,
Eu tive reunida com uma secretária de Estado recentemente. Lá no estado dela, boa parte dos crimes de feminicídio aconteceram por CACs, né? Foram CACs os autores. Então, deixo aqui a reflexão, né, sobre que sociedade a gente está querendo construir, sobre quais são os valores que nós estamos querendo passar para os demais, né, para os nossos filhos. Esse machismo, eu acredito que ele tem que ser... perpassa realmente por uma reconstrução de valores que vem desde a escola. Realmente o nosso ideal é que a gente chegue num espaço que a gente não precise mais falar sobre a necessidade de equidade salarial, de equidade de gênero, em que a igualdade seja algo natural, né? Em que os nossos filhos já saibam que homens e mulheres têm os mesmos direitos, né? Devem ter as mesmas oportunidades e que não deve haver nenhum tipo de preconceito ou de relação de poder porque é um homem com uma mulher, que o homem tem mais poder do que a mulher, né? Então, isso tem que ser desconstruído, e eu acredito que isso é um papel nosso, né, como agente público, mas é um papel de toda a sociedade para que a gente possa realmente atuar nessa reconstrução de valores. Vice-governadora, a senhora está assumindo essas duas funções para lá de importantes agora. No seu histórico, eu não vi a senhora se candidatando a nenhum cargo eletivo, nunca aconteceu mesmo, né? Mas a senhora é bem atuante na política, no seu partido. Como é que surgiu esse convite e se a senhora teve que pensar para aceitar ou aceitou logo de primeiro? Eu costumo dizer, né, até durante a campanha, me perguntava, mas você nunca foi candidata a nada. Eu digo, já fui candidata. Fui candidata, não aos cargos eletivos, mas... a minha história, né? Eu não tenho familiares políticos, não tenho pessoas próximas a mim dentro da política, foi uma decisão sempre pessoal. E desde a escola eu sempre fui líder de classe, participei de grêmio estudantil, centro acadêmico, pastoral da juventude, então sempre tive essa atuação muito forte dentro da política, né? Participei de várias campanhas eleitorais, mas sempre nos bastidores. E uma atuação também na juventude, junto às mulheres também do partido. E quando o convite veio, eu estava, o Mateu, meu filho mais novo, né, que eu tenho um filho de 18 anos, que vai fazer 19 agora, e o Mateu, que fez 1 ano agora. Então, quando o convite veio, o Mateu tinha 6 meses, e foi uma decisão... em que a gente tem que realmente pensar, mas eu sempre tive o sonho de estar num local onde eu pudesse fazer mais pelas pessoas. Eu acredito que todos nós temos um papel muito importante dentro da sociedade, cada um dentro da sua atuação. A imprensa, por exemplo, você, Christian, todos que estão aqui, que são profissionais da imprensa, tem um papel extremamente relevante de trazer o contraponto, de estabelecer a verdade, de levar a informação. E eu acredito que a gente pode construir uma sociedade melhor, cada um dando o melhor daquilo que tem. Então, quando veio esse convite, eu vi uma oportunidade de estar em um local onde eu teria condição de fazer mais pelas pessoas. Então, mesmo com toda essa questão familiar, eu aceitei de pronto, né? Até porque eu sou muito sonhadora e eu acredito que eu estou aqui na vice-governadoria como secretária das mulheres também, deixando o meu tijolinho nessa construção de um mundo melhor para os meus filhos, para os nossos filhos, né? Para as gerações que vêm. E eu acredito que é importante, assim, que inclusive uma sinalização para as mulheres, né? A gente não precisa ter um corte temporal, separar a carreira da vida pública, né, ou da vida profissional. Lógico que nem todas as mulheres conseguiriam, infelizmente, né, ter o acesso como eu tive, né, de conseguir fazer uma campanha com um bebê pequeno, mas hoje eu acredito, né, diferente do que nos foi ensinado, porque nos foi ensinado que a gente realmente, não, você tem que construir sua carreira para depois construir a família, ou então construir a família, né, não dava para conciliar as duas coisas, e eu acredito que a gente tem rompido muito com esses valores e construído outros valores, onde nós podemos decidir aquilo que nós queremos, né, e eu decidi poder sim ser mãe,
ter essa participação familiar e ser, sim, vice-governadora, ser secretária das mulheres e dar o meu melhor em todos esses papéis, né, reunido. Eu acho que só as outras mulheres sabem como a gente consegue conciliar tanta coisa, mas isso me faz feliz, então eu vejo isso como uma missão, realmente. Que coisa boa. A gente tem mulheres muito fortes na gestão ainda do governador Camilo Santana, agora na gestão do governador Elmano também, e o governador Elmano, quando assumiu, ele falou que era um governo de continuidade com melhorias. O que a senhora entende dessa fala? Bem, primeiro, eu sempre digo que é muito desafiador, né, dar sequência a um governo que teve Camilo Santana, com a aprovação que teve, com o trabalho que fez, né, que saiu do governo para ser ministro da Educação por conta do trabalho exemplar que fez. Hoje, das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão no estado do Ceará. Isso projetou o Camilo para um cenário nacional, assim, realmente pela qualidade do trabalho que ele fez. Só lembrando que foi o mesmo caminho que o ex-governador Cid Gomes fez. Ele foi eleito senador. Quando o Camilo assumiu, ele assumiu lá o Ministério da Educação, teve lá aqueles problemas, sim, mas foi um caminho bem igual, né? Sim. Para ver como será a referência na educação mesmo. Sim, de fato, né? Todo estado que a gente chega, onde a gente anda, as pessoas sempre perguntam, qual é o segredo da educação do estado do Ceará? Eu sempre digo, vamos lá conhecer. Então, o Camilo, sucedeu o Camilo, né, é uma gigante missão. E a governadora Isolda, primeira mulher governadora, uma professora com uma atuação muito forte, também na educação. Parte desses resultados foram conduzidos também por ela, que foi secretária de Educação do Estado. Então, suceder essa dupla realmente é um grande desafio. Mas o Elmano e eu, nós estamos muito afinados, alinhados, né, sempre dialogando, tentando construir, né, com equipe também que tem muita força, que gosta realmente do serviço público, que quer dar o seu melhor para o estado do Ceará. E esses avanços aí, a gente, né, como a gente fez durante essa caminhada, os compromissos, a gente já está dando encaminhamento. Hoje nós já temos, por exemplo, mais de 70% das escolas do estado do Ceará em tempo integral. Já foi chegar a 100% em 2026. Isso, né? Exatamente. Mas o primeiro passo, logo em janeiro, o governador Elmano já deu vazão a essa questão e a gente já avançou um pouco mais nesse percentual, né? Mutirão de cirurgias para tentar diminuir essas filas. A campanha do Ceará Sem Fome. Infelizmente, a gente tem hoje 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, nós fizemos aqui, né, montamos junto com a primeira-dama Lia, um programa também que atua em várias frentes para que a gente tenha aí logo nesses primeiros dias também um enfrentamento a essa questão que é muito séria. E a gente sabe que a gente não pode falar em outras políticas, em democracia, em nada, quando a gente ainda tem pessoas morrendo de fome. Então, é prioridade do governador, né? Sim. A bandeira principal dele na campanha e já no mandato, erradicar a fome aqui no Ceará. Com certeza. E tem também um forte apoio do governo federal, que inclusive tem escutado muito a Lia, a Onélia, né? A Onélia teve várias vezes com o ministro Wellington Dias, porque a Onélia, como primeira-dama do Estado e como secretária da Proteção Social, desempenhou um papel realmente muito relevante, né? Hoje nós temos 150 mil crianças que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, recebendo o cartão Mais Infância, né? Um recurso mensal que garante ali aquela alimentação básica. Então, para além da educação, nós temos uma série de outras políticas aqui no Estado, né, que são referência, e essa também do Mais Infância. A Onélia sempre teve aí, levou também muitos dados. Nós temos aqui um sistema que foi desenvolvido pelos cientistas-chefes, o Big Data Social, que hoje também a gente consegue fazer esse recorte de saber quem são essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. E a Onélia está lá conduzindo com muita maestria esse programa também que orgulha todo o Estado e nos orgulha também diante do Brasil. Nós estivemos com a primeira-dama, então, Onélia Santana, e eu falei para ela, olha, quem for substituir a senhora vai ter que trabalhar muito, porque ela criou muito programa de ação social aqui, inclusive esses números que a senhora acabou de falar. E estivemos com a primeira-dama Lia, a Lia, agora também, sim, que assim como a senhora é jovem, está fazendo medicina
mãe, eu não sei como é que vocês encontram tempo para dar conta de tudo, porque é uma que está trabalhando muito também pelo Ceará, né? Sim, e a Lia é servidora pública de carreira, sim, também tem mestrado na área de administração pública, é uma grande gestora, uma grande mulher e também muito sensível. Sempre que eu tenho alguma pauta, alguma questão, eu converso, bato bola com a Lia, que é uma pessoa que tem experiência, porque também vem da gestão pública, e eu tenho certeza, é muito difícil suceder a Aunélia, mas as duas também aí vão juntas também fazer uma grande parceria, também nessa, né, com foco na proteção social, no combate à fome, para que a gente entregue aí mais e mais políticas públicas para o estado do Ceará. Vice-governadora, eu tenho que perguntar isso, porque a senhora tem uma relação muito próxima com o futebol. Eu queria que a senhora explicasse para o pessoal que está assistindo a gente. Agora, claro que todo mundo deve saber. Qual é a sua relação com o futebol cearense? Bem, primeiro, eu tenho uma paixão por esporte. É quando me perguntam, Jade, é por praticar? Eu digo, não, praticar não é muito minha praia, não. Eu já tentei de tudo, mas não levo muito jeito, não. O máximo que eu fui mais longe foi no vôlei, que eu fui... Tem altura boa para o vôlei. Eu jogava, eu sou ex-aluna do Marista Cearense, né? Então eu jogava lá, joguei com o Gurgel, famoso Gurgel, né? Aproveitar até para deixar meu abraço para ele, para a família. E tive a oportunidade na gestão do Camilo de ser secretária executiva do esporte. Lá eu encampei principalmente a questão do futebol feminino e do esporte paralímpico, né, que são duas bandeiras que eu quero também, inclusive, mais à frente, que a gente possa reforçar também na secretaria, aqui na vice-governadoria. E dentro da Secretaria das Mulheres, obviamente, também o futebol feminino, inclusive já conversei com o Mauro Carmelo sobre isso. Nesse período eu conheci o Marcelo, né, Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e aí, lógico, a minha aproximação com o futebol se tornou ainda maior, e aí eu não sei nem porque na campanha estava tudo certo, porque o pessoal me perguntava, Jade, e aí, porque você torce Fortaleza, né? Eu digo, olha, na nossa chapa, né? E aí eu digo aqui, no nosso governo existe paridade de gênero e paridade futebolística, vocês já entenderam, né? Então pronto. A prova disso foi a recepção, inclusive no lançamento da campanha domingo lá, todo mundo recebeu de braços abertos, né? Lá na arena. Sim, eu agradeço muito, assim, os dois clubes, o respeito que as pessoas têm, né? Todo mundo que torce Fortaleza ama alguém que torce Ceará. E todo mundo que torce Ceará ama alguém que torce Fortaleza. Então, a rivalidade... Dentro de casa, né? Dentro de casa, né? Então, a rivalidade, ela é saudável, porque um time puxa o outro, né? A rivalidade... Inclusive, eu acabei de escutar ali umas piadinhas ali de um pessoal ali, governador, de um pessoal, numa reunião que eu estava, mas faz parte, isso é saudável, né? E o que a gente precisa é aproveitar, né, para reunir essas diferenças para falar do esporte, para falar da paz, para dizer que futebol é muito mais do que entretenimento, movimenta a economia, tem sua função social, como nós vimos no Clássico Rei, né, uma ação com muito impacto em relação ao enfrentamento à violência. Então, é importante que a gente possa ter sempre essa harmonia, o respeito. Então, o meu respeito a todos os torcedores de todos os clubes, do Fortaleza, do Ceará, do Ferrinho, do Icasa, do Guarani, enfim, todos aqueles que amam, né, um clube. Eu acho que isso é muito saudável, isso é muito bacana, isso é importante para essa competitividade saudável, né, dentro do futebol e que a gente possa sempre dar exemplo, na verdade, para que nós tenhamos sempre dentro do estádio espaços propícios para as famílias, para a participação das mulheres, né, para a ida das mulheres nos estádios, né, de combater o assédio, enfim, de falar de pautas que infelizmente ainda acontecem, de fazer esses ambientes, né, que são predominados por homens, mas que eles sejam cada vez mais receptivos e possam acolher mais e mais mulheres. Vocês estão recebendo do governo ainda, praticamente, a transição acabou já, né? Sim. Qual o balanço que a senhora faz desses 60 dias, pouco mais de 60 dias à frente aqui da vice-governadoria e do governo como um todo? Bem, eu acredito que o governador Elmano teve a sensibilidade dele e a forma objetiva que ele tem de fazer gestão, de dialogar, né, já nos deu aí uma série de conquistas, né? Nós já avançamos em alguns pontos, como eu falei,
a questão das escolas em tempo integral, o Seguro Safra, nós podemos falar aí diversas areninhas, a areninha que já foi inaugurada. Então, o governador está, né, muito, assim, já tem muita coisa que foi deixada, né, obviamente, pelo governador Camilo, pela governadora Isolda. E uma série de políticas já foram implementadas. E aqui, na vice-governadoria, né, com a Secretaria das Mulheres, que a gente está estruturando, eu quero destacar, primeiro, esse momento realmente de diagnóstico. Eu fiz aqui muitas escutas, conversei com muitas pessoas, e esse diálogo vai ser perene, né, com o Conselho, com o Fórum, com a sociedade civil, o terceiro setor, o setor produtivo, que a gente possa sempre construir essas políticas. E deixo aqui também como um marco importante, né, no avanço das políticas das mulheres, a criação desse comitê, que é realmente para ajustar, alinhar os fluxos, organizar, também dialogando com o sistema de justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, para que a gente possa trabalhar junto, né, para ter uma sociedade com mais paz, com mais tranquilidade, mais justiça para as mulheres, dando resposta, né, a esses crimes que infelizmente ainda são cometidos. Esse é um grande marco, e com certeza aí já nos próximos dias também nós já vamos ter uma série de outras entregas e compromissos realizados com a política de mulheres para todos as cearenses. Eu estive aqui nesse gabinete com a ex-governadora Isolda Sela pouco antes dela assumir o governo e questionei sobre diversas coisas. Na época estava tudo muito incerto com relação a quem seria candidato, enfim. Me lembra um pouco a sua história também. A Isolda, até onde eu sei, nunca participou de campanha como cargo eletivo. Ela foi vice do governador Camilo, assim como a senhora é vice do Elmano. E aí eu tenho que lhe perguntar suas pretensões políticas. Eu sei que a senhora acabou de assumir aí o governo do estado como vice, mas já deve ter alguma coisa em mente para o futuro. Mas, Christian, está cedo demais. Meu Deus do céu, não deu tempo de pensar. Eu considero o cargo de vice-governadora um grande presente que o povo cearense me deu ao lado do Elmano. Né? Inclusive, um dia desse eu respondi uma pergunta: não, mas você não acha que ser vice é ser menos? Não, eu não acho. Eu acho ser vice-governadora um grandioso cargo, né? Onde as pessoas têm uma expectativa muito grande hoje que os vices mostrem resultado, que trabalhem, que tenham políticas, né? A exemplo disso, no governo federal, o Alckmin também assumiu o ministério. Né? Então, eu sou muito grata a todos os cearenses que me deram a oportunidade de estar aqui, e eu estou focada nessa missão, na missão de ser vice-governadora, na missão que o governador Elmano me conferiu, de ser também secretária das mulheres, e o que eu quero é poder fazer um grande trabalho. Daqui a 10, 20 anos, o que quer que seja que vai acontecer, é decisão sempre do povo cearense. O povo é o senhor da razão, é o senhor do voto, é quem decide o futuro de quem se candidata na política. Então, eu quero aqui poder fazer um grande trabalho, e aí depois, daqui uns anos mais para frente, a população que decide. O que eu quero é cumprir bem o meu mandato, e lógico, se eu puder, né, para a reeleição, tá ao lado do governador Elmano, mais uma vez, assim como foi Camila e Isolda, ser Elmano e Jade, lógico, quero poder ter um mérito para poder galgar novamente esse espaço, se assim todo o grupo entender, se assim as pessoas também quiserem. A minha missão aqui é realmente dar o meu melhor à frente da vice-governadoria e à frente da Secretaria das Mulheres. Eu posso garantir que tem tudo para dar certo. Hoje é um programa especial do Dia da Mulher. Para encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está assistindo em casa. Enfim, esperando aí um mundo melhor, que é o que a gente mais espera, principalmente as mulheres, né? Sim, desejar a todas as mulheres, né, um feliz dia, uma grata satisfação poder conversar com vocês, né, mais uma vez. Dizer que nesse dia, 8 de março, a gente sabe que tudo que nos trouxe até aqui foi a busca por justiça, por mais direitos, a busca pelo respeito. Então, a todos vocês que estão nos escutando, que estão nos acompanhando, nos assistindo, né, eu deixo aqui a mensagem que a gente possa respeitar mais e mais o próximo, né, respeitar as mulheres, falar, sim, sobre a questão da equidade salarial, da equidade de gênero, respeitar as mulheres nessas mais diversas frentes, né? E esse é o meu sentimento. Eu quero aproveitar também que hoje também é aniversário do meu marido, viu? Parabéns, viu, Marcelo?
Nasceu no Dia das Mulheres. Então, um feliz aniversário também para o Marcelo. E deixar um grande beijo a todas as cearenses, dizer para cada uma de vocês que vocês vão poder contar comigo, com toda a minha força de trabalho, para que a gente possa construir todas juntas uma sociedade cearense com mais segurança, com mais paz, com mais dignidade, com mais justiça social. Repito, justiça social para as mulheres é justiça para toda a sociedade. Portanto, contem comigo. Um abraço em todas, a todas e a todos. Feliz Dia da Mulher para todos, que seja um dia de muita paz e muito respeito. Feliz Dia da Mulher para a senhora também. O Cena Pública vai ficando por aqui. A gente conversou com a vice-governadora do Ceará e secretária das Mulheres, Jade Romero. Quem quiser acompanhar as redes sociais da vice-governadora, da vice-governadoria, do governo do estado, vai ficar passando aqui durante o programa. Foi um prazer, viu? Volte sempre ao Cena Pública. Obrigada, passou rápido. Passou rápido. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.